Saudações a todos os alunos do curso de licenciatura EAD em Ciências Biológicas. Meu nome é Rafael de Queiroz Ferreira e hoje nós vamos dar seguimento a mais uma videoaula do curso de Química Geral. Hoje nós atentaremos no capítulo 5, que fala sobre propriedades periódicas dos elementos. A princípio, então, nós falaremos sobre o desenvolvimento da tabela periódica, que nós começamos a falar lá no capítulo 4. Isso porque, no início do século XIX, os avanços na química fizeram com que se fosse mais fácil isolar os elementos dos compostos. Como resultado, o número de elementos conhecido, até então, duplicou, passando, por exemplo, de 31 em 1800 a 63 em 1865. Na figura 7.1, vocês têm aqui a cronologia de descoberta dos elementos químicos, onde vocês podem observar que na antiguidade foram descobertos apenas 9 elementos, na Idade Média 6, entre 1735 e 1843, 42, entre 1843 e 1866, aqui em amarelo, foram descobertos 18 elementos. Entre 1894 e 1918, 11 elementos. Entre 1923 e 1961, 17 elementos. E de 1965 até a atualidade, 15 elementos. Mas como começou tudo isso, né? Quem teve a ideia de colocar os elementos químicos em uma tabela periódica? Pois bem, em 1869, esse cidadão aqui, Dmitry Mendeleev, na Rússia, e Lothar Meyer, que é esse outro cidadão, na Alemanha, publicaram esquemas de classificação dos elementos quase que idênticos. Ambos os cientistas notaram que propriedades físicas e químicas semelhantes se repetiam periodicamente, quando os elementos eram dispostos em ordem crescente de massa atômica. O crédito da descoberta da periodicidade das propriedades dos elementos foi dado apenas a Mendeleev, pois ele aprofundou mais ainda suas ideias e estimulou a realização de novos trabalhos. Sua insistência em listar elementos com características semelhantes no mesmo grupo o obrigou a deixar espaços em branco na tabela. Mendeleev chegou a prever corajosamente a existência e a propriedade de alguns elementos, sem mesmo eles terem sido descobertos ou sintetizados. Porém, em 1913, isso foi 2 anos depois de que Rutherford propôs o modelo nuclear do átomo, o físico inglês Henry Moseley desenvolveu o conceito de número atômico e identificou corretamente o número atômico como sendo o número de prótons no núcleo do átomo. Revisando aqui o que a gente já falou em aulas passadas. Para o átomo de carbono, por exemplo, a gente viu que esse número aqui, que fica na parte superior, é o número de massa, e esse número de massa corresponde ao número de prótons mais número de nêutrons, e aqui na parte inferior, a gente tem o número atômico. Para o carbono, o número atômico é 6. E esse número atômico corresponde ao número de prótons ou número de elétrons. Prestem atenção, porque na descrição mais antiga, usada pela IUPAC, esse número atômico aparecia aqui na parte superior. Mas, atualmente, a descrição mais correta é o número de massa na parte superior e o número atômico na parte inferior. O conceito, então, de número atômico esclareceu alguns problemas na tabela periódica vigente na época de Moseley e que era baseada nas massas atômicas, como proposto lá por Mendeleev, e tornou possível a identificação dos buracos na tabela periódica, o que levou à descoberta de novos elementos. É o que vocês podem visualizar aqui a partir de 1923, como ainda foram descobertos vários elementos que já estavam provisionados aqui nos
buracos que foram deixados. Isso só foi possível após a descoberta do número atômico e o uso do número atômico para prever a periodicidade desses elementos. Para entender as propriedades dos átomos, devemos estar familiarizados não apenas com a configuração eletrônica que foi apresentada na videoaula passada, mas também com a intensidade da força de atração entre o núcleo e os elétrons mais externos, chamados elétrons de valência. A força de atração entre um elétron e o núcleo depende da magnitude da carga nuclear e da distância média entre o núcleo e o elétron. Lembrando que a gente viu no capítulo 2 que a estrutura do átomo a gente tem aqui, é formada aqui por um núcleo, onde nós temos os prótons e um nêutron, que ocupam uma região bem menor, no centro da minha imagem, e uma nuvem eletrônica com um volume maior, onde está localizado um dos meus elétrons. Em um átomo polieletrônico, cada elétron é simultaneamente atraído pelo núcleo e repelido pelos outros elétrons, já que os elétrons têm carga negativa. O núcleo, que é formado por prótons e nêutrons, vai ter uma carga positiva, predominantemente dos prótons. Ele vai atrair os elétrons. Só que no átomo polieletrônico, que tem mais de um elétron, os outros elétrons vão começar a repelir uns aos outros. Cada elétron em um átomo polieletrônico é, então, blindado do núcleo pelos demais elétrons, sofrendo, portanto, uma atração líquida menor do que se ele sofreria se os outros elétrons não estivessem presentes. Isso é fácil de entender. Se eu tenho outros elétrons entre os elétrons de valência e o núcleo, esses elétrons que ficam nessa posição intermediária vão blindar o meu elétron de valência de ser atraído pelo núcleo. Para ficar mais claro ainda essa ideia de carga nuclear efetiva e de blindagem, a figura 7.2 traz uma analogia aqui para vocês. Ela diz o seguinte: imaginemos que o núcleo é uma lâmpada e um elétron de valência é o observador. A quantidade de luz vista pelo observador depende da blindagem feita pela cúpula do abajur de vidro fosco. E o que seria a cúpula? Seria o número de elétrons que estão entre o núcleo e os elétrons de valência. Quanto maior o número de elétrons entre o núcleo e os elétrons de valência, maior a blindagem e menos o observador, ou seja, o elétron de valência, vai enxergar a luz do núcleo. A luz aqui seria uma analogia com a força de atração do núcleo em relação aos elétrons de valência. E é nisso que se fundamenta o conceito de carga nuclear efetiva. O elétron experimenta, então, uma atração líquida, que é o resultado da atração nuclear enfraquecida pelas repulsões intereletrônicas, uma carga nuclear parcial blindada ou carga nuclear efetiva, representada aqui por ZEF, que é sempre menor que a carga nuclear real. Então, nós temos que a carga nuclear efetiva é igual à carga nuclear real, menos uma constante de blindagem, que depende, então, dos elétrons que estão entre o núcleo e os elétrons de valência. Essa constante de blindagem é geralmente próximo do número de elétrons de caroço do átomo. Para a gente fixar melhor esse conceito de carga nuclear efetiva, eu trouxe aqui para vocês um exemplo do sódio. O sódio que tem 11 prótons e 11 elétrons, e a massa 23. Como ele tem 11 elétrons, ele vai ter uma distribuição eletrônica, de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, que vai ser a seguinte: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 1, os 11 elétrons, tá bom? Lembrem-se que essa configuração 1s2, 2s2, 2p6, que antecede o elétron de valência, é a configuração de um gás nobre de 10 elétrons, o neônio. E, portanto, a gente chama de elétrons de caroço. Esses 10 elétrons aqui, que correspondem à configuração do gás nobre que antecede o período do sódio,
correspondem, então, aos meus elétrons de caroço. Olhando aqui para a figura 7.3, fica mais fácil, então, da gente enxergar o conceito de carga nuclear efetiva. Imagine que a gente tem um núcleo de sódio que tem 11 prótons. Essa esfera em azul escuro corresponde, então, aos elétrons do caroço, que são os elétrons correspondentes ao neônio. Os 10 elétrons estão posicionados aqui nessa esfera mais escura e que blindam o núcleo, então, do meu elétron de valência, que é apenas um elétron de valência 3s. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer, então, é calcular essa carga nuclear efetiva desse elétron de valência 3s. Como eu faço isso? Carga nuclear efetiva é igual à carga nuclear real, menos a constante de blindagem. A carga real é 11, porque eu tenho 11 prótons, e a constante de blindagem é 10, porque eu tenho 10 elétrons de caroço. Consequentemente, a minha carga nuclear efetiva vai ser 1 positivo. No entanto, a situação é mais complicada, porque há uma pequena probabilidade desses elétrons 3s estarem mais próximos do núcleo. Lembram da aula passada que a gente falou da probabilidade de encontrar um elétron dentro da nuvem eletrônica? Pois bem, há uma pequena probabilidade desses elétrons 3s estarem mais próximos do núcleo, na região ocupada, então, pelos elétrons de caroço. Assim, esse elétron sofre uma atração líquida maior que a sugerida pelo nosso modelo simples, em que a constante de blindagem é igual a 10. O valor real, então, da carga nuclear efetiva para o elétron 3s no sódio é 2,5 positivo, e não 1, como nós tínhamos calculado. Em outras palavras, como existe uma pequena probabilidade do elétron 3s estar perto do núcleo, o valor da constante de blindagem vai mudar de 10 para 8,5. No entanto, para os nossos exemplos didáticos aqui, vocês podem calcular tranquilamente a carga nuclear efetiva daquela forma que nós acabamos de apresentar. A noção de carga nuclear efetiva também explica por que as energias dos orbitais, com o mesmo valor de n, que é o número quântico principal, aumentam conforme o valor de L, que é o número quântico momento angular. Ou seja, nós temos, já discutimos isso anteriormente, que as energias da subcamada seguem a seguinte ordem: S, P, D e F. Por quê? Porque elas aumentam conforme o número quântico do momento angular também aumenta. Isso é explicado justamente pela carga nuclear efetiva. Por exemplo, no átomo de carbono, o carbono tem 6 elétrons, 6 prótons. A distribuição eletrônica dele, a configuração eletrônica dele é, portanto, 1s2, 2s2, 2p2. A energia do orbital 2p, que tem L igual a 1, é maior do que a do orbital 2s, que tem L igual a 0. Mesmo que ambos os orbitais estejam na mesma camada, que é N igual a 2. E por que isso ocorre? Observe que no orbital 2s, nós temos aqui, nesse gráfico de densidade eletrônica radial por distância do núcleo, uma pequena probabilidade desses elétrons 2s estarem aqui mais próximo do núcleo. Consequentemente, eles sofrem uma maior atração por parte do núcleo e, por conta disso, vão ter uma menor energia. A carga nuclear efetiva aumenta, então, da esquerda para a direita, em qualquer período da tabela periódica. Embora o número de elétrons de caroço permaneça igual em todo o período, o número de prótons aumenta. Em um grupo, cada carga nuclear efetiva que atua sobre os elétrons de valência varia muito menos do que em um período. Porém, a carga nuclear efetiva aumenta ligeiramente à medida que descemos em um grupo, porque a nuvem mais difusa dos elétrons de caroço é menos eficaz em blindar os elétrons de valência da carga nuclear. Isso tudo pode ser sintetizado na figura 7.5, que mostra a variação da carga do núcleo, em preto, em relação à carga nuclear efetiva dos elétrons de caroço 1s,
calculado com métodos avançados. Percebam que a carga nuclear efetiva em relação aos elétrons de caroço varia de forma idêntica à carga do núcleo. No entanto, a carga nuclear efetiva dos elétrons de valência, calculada por distintos métodos, ela sofre uma variação, uma tendência semelhante à tendência da carga nuclear no período, mas quando eu troco o período, vejam, do lítio ao neônio eu tenho um período, pulei para outro período, que é sódio, magnésio e assim por diante. Eu tenho uma queda dessa carga nuclear e ela continua seguindo uma tendência, lógico, em um menor patamar de energia da carga do núcleo. Importante também de falar um pouquinho sobre o tamanho de átomos e íons dentro das propriedades periódicas dos elementos. Mas para isso a gente tem que entender a definição de raio atômico. Observe então, nessa distribuição entre raios atômicos, dessa distinção entre raios atômicos não ligantes e ligantes em uma molécula. A primeira coisa que a gente tem que entender é que essa representação aqui com uma esfera azul e um ponto preto no meio representa o núcleo de um elemento e essa esfera azul a distribuição dos elétrons, a distribuição eletrônica no elemento. Eu tenho, então, dois elementos que compõem, então, a minha molécula. A menor distância, então, que separa dois núcleos durante a colisão equivale a 2 vezes o raio dos átomos. Eu tenho, então, que do núcleo a essa fronteira aqui, teórica, que representa a distribuição eletrônica da minha molécula, a gente tem um raio que a gente chama de raio atômico não ligante, ou raio de Van der Waals. Por outro lado, nós podemos também definir o raio atômico com base na distância D, que é a distância entre dois núcleos de dois átomos quando eles encontram-se ligados um ao outro. Vejam, eu tenho um átomo ligado a outro átomo, a distância entre os núcleos corresponde a essa distância D de ligação. E essa distância D, ela equivale, então, a 2 vezes o meu chamado raio atômico ligante. Você pegar essa distância D e dividir por 2, essa distância D sobre 2 corresponde, equivalente, então, ao meu raio covalente ou raio atômico ligante para qualquer átomo em uma molécula e que vai ser igual a metade da distância de ligação. Portanto, com os valores de raio atômico, é possível estimar os comprimentos de ligações em moléculas. Vejamos agora a tendência periódica dos raios atômicos. Essa aqui é uma tabela periódica em 3D, tá bom? Uma representação de caixas aqui para mostrar o quão maior é o raio atômico. E vocês podem observar aqui nesse ponto que o raio ele vai aumentar no grupo de cima para baixo, porque o número quântico principal aumenta nesse sentido. Já que nesse segundo momento, vocês vão observar que o raio vai aumentar no período da direita para a esquerda, porque a carga nuclear efetiva diminui da esquerda para a direita. Se a carga nuclear efetiva diminui, eu tenho um maior volume da nuvem eletrônica, consequentemente, eu tenho um maior raio do meu elemento. Quando um cátion é formado a partir de um átomo neutro, os elétrons são removidos do orbital atômico ocupado, que estão mais distantes do núcleo. Além disso, quando um cátion é formado, a repulsão entre os elétrons é reduzida, porque eu estou retirando elétrons da minha distribuição eletrônica. Assim, cátions são menores que os átomos que o formam. Isso fica claro aqui na figura 7.8, onde a gente tem uma série de cátions e seus raios, né, a sua forma iônica e não iônica, o elemento que deu origem a ele. E vocês podem perceber com clareza que a espécie iônica, ou seja, a forma de cátion, tem um tamanho inferior à fórmula original dele, do elemento. Potássio mais
tem um raio ou um tamanho atômico menor do que o potássio. E assim sucessivamente. Cálcio 2+, é menor do que o cálcio. Gálio 3+, é menor do que o gálio. Observem que quanto maior a carga, maior essa razão de tamanhos aqui. Porque eu vou ter, quanto mais elétrons eu vou arrancando da minha eletrosfera, dentro da minha distribuição eletrônica, eu tenho um menor tamanho atômico, tamanho iônico da espécie. Por outro lado, quando elétrons são adicionados a um átomo para formar um ânion, o aumento da repulsão entre os elétrons faz com que eles se espalhem mais no espaço. Assim, os ânions são maiores que os átomos que os formam. Novamente, nós vamos usar aqui a figura 7.8, só que vamos usar agora esse outro setor da figura para mostrar que os ânions têm um tamanho iônico maior do que os átomos que os formam, justamente porque eles têm mais elétrons, a nuvem eletrônica deles é maior. E quanto maior a carga, por exemplo, aqui O2- e flúor menos, aqui é 2-, aqui é -1. Maior, então, o tamanho iônico em relação ao átomo que o forma. Para íons de mesma carga, os raios iônicos aumentam à medida que descemos em um grupo na tabela periódica, ou seja, aumentam de cima para baixo no grupo. Em uma série isoeletrônica, onde a gente tem a mesma carga, né, o raio iônico diminui com o aumento da carga nuclear do meu elemento. Nesse momento, agora nós vamos falar de outra característica importante dentro das propriedades periódicas, que é a energia de ionização. A energia de ionização de um átomo ou íon representa a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo ou íon gasoso isolado em seu estado fundamental. Por exemplo, o magnésio, o elemento magnésio, ele vai ter a seguinte distribuição eletrônica. Um S2, ou seja, na primeira camada a gente tem um núcleo do magnésio, a primeira camada vai ter 2 elétrons. A segunda camada, aqui com N igual a 2, vai ter 8 elétrons, 2S2, 2P6. E a última camada, 3S2, vai ter 2 elétrons. Para que eu arranque um elétron aqui dessa camada de valência, eu vou precisar de uma energia, e essa energia vai ser a minha primeira energia de ionização. E ao arrancar esse elétron, eu formo, então, o cátion Mg+, ou Mg1+, que tem a configuração eletrônica, S2, 2S2, 2P6, 3S1. Vejam, ele não tem mais esse elétron de valência aqui, ele só tem um elétron na última camada. Eu posso ainda arrancar esse outro elétron de valência. E para isso, eu preciso de uma nova energia, eu tenho que injetar uma nova energia aqui, que é chamada de segunda energia de ionização. E 2. Quando isso ocorre, então, eu perco esse elétron, esse segundo elétron da camada de valência, e ele passa a ter, então, a configuração S2, 2S2, 2P6, e passa a ser o íon Mg2+, perdeu 2 elétrons, um aqui e um aqui. Observe que o tamanho do átomo, que passa a ser um íon, né, vai diminuindo à medida que ele vai perdendo elétrons, tá bom? Então, aqui a gente tem uma relação entre energia de ionização e tamanho iônico ou atômico. Em geral, a primeira energia de ionização é a energia necessária para remover o primeiro elétron de um átomo neutro. E a segunda energia de ionização é a energia necessária para remover o segundo elétron, e assim por diante. As energias de ionização de um dado elemento aumentam à medida que ocorrem remoções sucessivas de elétrons. Por exemplo, a primeira energia de ionização é menor do que a segunda, que é menor do que a terceira, e assim por diante. A tabela 7.2 traz, então, valores de energia de ionização sucessivos para os elementos do sódio ao argônio. Observe que quanto maior o número de energias de ionização, quanto mais você vai arrancando elétrons, mais difícil é arrancar o meu elétron seguinte. Isso fica bem claro aqui no argônio. Veja a energia de ionização, a sétima energia de ionização dele é 11 vezes maior
do que a primeira energia de ionização. Vejamos então a tendência periódica das primeiras energias de ionização na figura 7.10. Observem que no período ela aumenta da esquerda para a direita e nos grupos ela aumenta de baixo para cima nessa imagem 3D aqui. Logo, os elementos que vão ter as maiores energias de ionização vão se situar nesse setor aqui da tabela periódica. Em geral, átomos menores têm energia de ionização mais elevada, porque por serem menores, a atração do núcleo pelos elétrons de valência é maior. Então, é mais difícil arrancar esses elétrons, tá bom? E esse fenômeno pode ser observado nesse gráfico aqui, de primeira energia de ionização versus número atômico, onde vocês podem observar que os átomos maiores, que são os gases nobres, como a gente viu na figura anterior, estão aqui no topo das séries, tá bom? Onde as energias de ionização são maiores. A gente vai falar também sobre outro fenômeno, que é a afinidade eletrônica. Lembre-se, todas as energias de ionização para os átomos são positivas. É a energia que você dá ao sistema para arrancar um elétron, tá bom? A energia, então, ela deve ser absorvida para que ocorra a remoção desse elétron. A maioria dos átomos também pode ganhar elétrons. No lugar de perder, eles podem ganhar elétrons para formar ânions. A variação de energia que acontece quando o elétron é adicionado a um átomo gasoso é então chamado de afinidade eletrônica. É como se fosse o contrário da energia de ionização, uma analogia bem simples. Para a maioria dos átomos, energia é liberada quando o elétron é adicionado. Isso fica bem claro nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês. O flúor, ele vai ter 2 elétrons na primeira camada e 7 elétrons na segunda camada, 2s2 e 2p5. Ao adicionar mais um elétron, para adquirir uma configuração de gás nobre, ou seja, 8 elétrons na última camada, eu libero energia. E ao liberar energia, eu formo, então, a espécie iônica F-, que vai ter a configuração 1s2, 2s2, 2p6, ou seja, na camada 2, ela vai ter 8 elétrons, que é a configuração mais estável, que é semelhante ao lugar de um gás nobre. Essa energia que foi liberada, ao se adicionar esse elétron nessa camada 2p6, subcamada 2p6, é, então, a minha afinidade eletrônica. Em outras palavras, a afinidade eletrônica, como o próprio nome já está dizendo, é a facilidade com que a espécie recebe elétrons, ou com mais ela tem afinidade por elétrons. Em resumo, a diferença entre a energia de ionização e a afinidade eletrônica é a seguinte: a energia de ionização mede a variação de energia quando um átomo perde um elétron, enquanto a afinidade eletrônica mede a variação de energia quando o átomo ganha um elétron. Quanto maior for a atração entre um átomo e um elétron adicionado, mais negativa será a afinidade eletrônica. Ou seja, quanto maior a afinidade eletrônica, mais difícil é você arrancar um elétron da camada de valência. É o que a gente observa aqui na figura 7.12, que mostra a afinidade eletrônica em kJ por mol de elementos selecionados do bloco S e do bloco P. Observe que as maiores afinidades eletrônicas correspondem aqui ao grupo dos halogênios. Geralmente, esses grupos aqui a gente costuma falar que são loucos por elétron. É difícil a gente arrancar um elétron dele. É mais fácil eles arrancarem elétrons de outros elementos. Bem, gente, essa foi nossa videoaula de hoje. E para finalizar, nós temos aqui a atividade assíncrona número 5, que deve ser entregue impreterivelmente até as 23 horas e 55 minutos do dia 30 de maio. Desejo, então, a todos uma ótima semana e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!